Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Essa aula vai ser um pouquinho diferente porque ela vai ser gravada devido à semana da Páscoa. Vocês tiveram atividades na igreja de vocês, né? E a gente acabou não tendo essa aula. Então, eu vou gravar o conteúdo dela para nós, tá? Mas, basicamente, gente, a aula vai ser um pouco menor, vai ser mais explicativa, porque o que eu quero para essa aula, basicamente, é que vocês leem um artigo que eu vou postar lá no grupo do WhatsApp para vocês terem uma ideia do que nós vamos, para vocês terem uma ideia mais aprofundada no texto, né, textualmente falando aí marcado, do conteúdo. Então nós estamos vendo sobre várias coisas, sobre teologia, a gente viu sobre Deus em Gênesis, Êxodo, Trindade e Novo Testamento, especialmente em Paulo, e agora eu quero tocar em mais um ponto importante, que é a questão da antropomorfia, ou antropomorfismo. É uma palavra grande que vem do grego anthropos, que é ser humano, basicamente, pessoa humana, tá? Anthropos, às vezes a gente fala que é homem, mas a mulher também é chamada de anthropos, então anthropos é uma palavra geral para ser humano, tá? E morfê, a antropomorfia, né, vem de morfê, que significa forma. Então, basicamente, é uma doutrina, ou uma faceta da doutrina da teontologia, que fala que Deus ele se manifesta em forma humana, antropomorfismo, tá? E aí, gente, usando a linguagem de Calvino, Deus faz uma acomodação da sua revelação para categorias que nós consigamos entender, tá? Então, por que ele se revela de forma antropomórfica, tá? Exatamente para nós compreendermos algo de quem ele é. Então, Deus, em sua essência, ele é um espírito, né? Ele é espírito e ele não tem forma, por assim dizer, e muito menos forma humana. Mas o modo como ele se revela a nós, ele sempre se revela antropomorficamente. Ou seja, quando Deus fala, a Bíblia fala, por exemplo, do braço de Deus, não está falando que Deus tem literalmente um braço, igual o ser humano tem, mas está dizendo da força dele. Quando fala, por exemplo, dos olhos de Deus, não está falando necessariamente que Deus tem dois olhos da mesma forma que nós, quer dizer, falando da onisciência dele, né? E assim por diante. E aí, gente, o meu artigo foi publicado na revista Jonathan Edwards. Basicamente, o título é A Imagem Arquetípica de Deus, qualquer arquetípica entre parênteses, tá? Uma releitura teológica de Colossenses 1,15, à luz de Ezequiel 26 a 28. O meu ponto vai ser mostrar que a Colossenses 1,15, que fala que Jesus é a imagem de Deus invisível, tem como base ou como fundamento, pano de fundo, Ezequiel 1:26 ao 28. E não necessariamente Gênesis 1:28, que fala ali da imagem de Deus, tá? Mas vem de Ezequiel 1:26 ao 28. E eu vou pular já para o final, eu só vou mostrar para vocês como que se escreve o artigo, né? Para nós vermos como isso se dá na teologia, quais são as implicações práticas disso. Então, à medida que eu for passando o artigo aqui, eu quero que vocês percebam como eu fui estruturando ele para que vocês também possam ter essa prática de escrita, mesmo publicando ou não publicando, a escrita é extremamente importante para o desenvolvimento teológico de vocês, tá? Então, aqui nós temos um resumo, né, uma forma formal de começar o artigo, tá? Palavras-chave, aí eu coloquei o summary, o resumo em inglês aqui também, keywords, que é a mesma coisa que essa primeira parte aqui, tá? Então, de introdução, gente, eu coloquei aqui que nós vamos analisar a frase Hos estin eikonto teuto oraton, que é ele, que é Jesus, é a imagem do Deus invisível, ou o qual é a imagem do Deus invisível, tá? E aí eu coloquei algumas questões introdutórias aqui, só para começar o texto, né? Um primeiro ponto aqui que eu coloquei é sobre o conceito de imagem de Deus na história. Eu fiz um apanhado bem geralzão mesmo, sobre como a imagem de Deus ela foi interpretada em toda a história. Então aqui eu comecei desde Irineu de Lyon, tá? Até Karl Barth e posteriormente, né? Colocando em várias categorias, tá? Depois vocês leem tudo isso aqui, tá? E aí o que que eu fiz? Agora eu comecei de fato o contexto da carta, tá? Eu mostrei qual o contexto da carta de Colossenses, a estrutura literária de Colossenses 1:15 ao 20, que é onde nosso texto está, o fato de Jesus ser a imagem de Deus invisível. Então eu coloquei aqui, ó, desde o Edward Norden, essa passagem tem sido interpretada como um hino, tá? Então eu coloquei o Robson, eu coloquei todos os caras que estruturaram literariamente Colossenses 1:15 ao 20, tá? O J.M. Robinson,
o James Dunn, o Edward Luce, todos esses fizeram trabalhos específicos, né? O Lohmeyer, Sanders, Martin, McCowell, Basil Murray, F.F. Bruce, todos eles concordando que existe uma estrutura importantíssima aqui para entender o texto de Colossenses 1:15 ao 20. Eu peço que vocês leiam depois também, uma estrutura concêntrica aqui, tá? E é tudo isso eu estou indo ainda pelas beiradas ainda, tá, gente? Estou indo mostrando aqui está o texto grego, né? Então o texto aqui, ó, Hos estin, o qual é eikon tu teu, imagem de Deus, esse Deus é tu aoraton, o que é invisível, né? Imagem do Deus ou invisível, imagem de Deus invisível, certo? E aí eu fiz ainda no ponto 1, um quarto subtópico, eu fiz uma análise textual de Colossenses 1:15. Então eu coloquei o contexto, puxando o verso 13 e 14, coloquei que é um estim lá, é um presente atemporal, né? Quer dizer que se ele é a imagem de Deus invisível, esse é um presente atemporal, ou seja, ele sempre é. Não quer dizer que ele foi, não quer dizer que ele está sendo ou que ele será, mas que ele sempre é imagem do Deus invisível. Isso aponta não só para a sua humanidade como novo Adão, como imagem de Deus, mas também aponta para a sua divindade, se é um presente atemporal, né? Eu coloquei aí com substantivo nominativo, após o verbo em mi, tuteu, genitivo de relacionalidade aí, relacionamento, e assim por diante, tá? Aí o ponto 2. O ponto 2 eu fui agora para o plano de fundo. Então, olha como eu construí o artigo. Eu coloquei lá uma introdução da carta, uma introdução da perícope, uma análise gramatical do texto, tá? Agora eu vou para uma questão mais ampla de qual que é o plano de fundo. Então, a maioria dos estudiosos vão propor que Gênesis 1:26 a 28, que fala que Adão é a imagem de Deus, é o que está por trás do texto de Colossenses 1:15, portanto, Jesus é um novo Adão com imagem de Deus, tá? Só que isso é complicado porque não explica, gente, o verso 16, porque Colossenses 1:15 diz, ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Verso 16 tem uma relação causal, um advérbio de causa, porque nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados e potestades, tudo foi criado nele, por ele, né, para ele, alguma coisa assim. Ele é antes de todas as coisas, verso 17, nele tudo subsiste, estando de cabeça aqui, tá, gente? Eu tô falando de cabeça porque qualquer imprecisão de palavras é culpa minha, tá? Então nós temos o quê? O fato dele ser imagem de Deus mostra que ele é o Criador e, portanto, Deus, e, portanto, tem alguma relação o verso 15 com o verso 16 de causa, o fato dele ser eternamente imagem de Deus com o fato dele ser criador, qual que é a relação? Então, não está falando primeiramente da humanidade de Cristo, dele como imagem de Deus, como novo Adão, enquanto ser humano, mas está falando da sua divindade. Então, como é possível Jesus, enquanto Deus, ser chamado de imagem de Deus, tá? E aí, gente, eu coloquei aqui uma nova proposta de um pano de fundo, tá? Eu não vi ninguém propondo isso ainda, então eu fico morrendo de medo de fazer umas coisas dessas, né? Ezequiel é o pano de fundo, gente. Eu coloquei a heresia colossense, ela tem um pano de fundo que se fundamenta em Ezequiel, que é o judaísmo místico de Merkavah, né? E aí, olha o que o texto de Ezequiel 26 a 28 diz. Sobre a bola da cima das suas cabeças havia algo semelhante a um trono, cuja aparência era desafio, e sobre esse trono estava sentado alguém que parecia um homem, um Adam, né? Parecia um Adam, que é Demut Adam, em hebraico, que é a imagem de Adão, né? Semelhança de Adão. E vi que na cintura para cima parecia um metal brilhante, cheio de fogo, e na cintura para baixo vi com um fogo que brilhava ao seu redor. O aspecto do brilho ao seu redor era como o aspecto de arco nas nuvens em dia de chuva. Essa era a aparência da glória do Senhor. Aparência da glória, né? Então a aparência é Demut de novo, que é uma alusão a Gênesis, Kavod, glória, Yahweh, do Senhor, né? Quando vi isso, caí como rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Então nós temos aqui, gente, eu vou argumentar agora do porquê Ezequiel 1:26 a 28, na minha visão, é o melhor pano de fundo para Colossenses 1:15, tá? Aí eu vou dar o contexto da passagem, eu vou analisar a passagem no contexto dela, da estrutura literária aqui de Ezequiel, capítulo 1 ao 3 todo, dá uma estrutura mais dividida aqui do capítulo 1, tá?
Coloquei um comentário, um dos melhores comentários de Ezequiel, que é o Daniel Bloch, aqui no texto, ok? E aí eu coloquei assim, na visão de Ezequiel, aquele que está acima do trono, uma figura que era a imagem ou semelhança do homem, Demut, Kemarech, Adam, é o mesmo do verso 28, descrito como sendo a semelhança, Demut, Kavod, Yahweh, da glória de Yahvé, né? Como veremos adiante, o eco mais provável em Colossenses 1,15 é Ezequiel, com uma teofania antropomórfica que precede ou mais implica a posteriori uma tipologia adâmica. E eu vou explicar o que eu quero dizer com isso no restante do texto, né? E aí, qual que é a procedência de analisar o uso do Antigo Testamento no Novo? Tem que ver todo o contexto do Novo, a gente já viu, todo o contexto do Antigo Testamento, a gente começou a ver o contexto literário de Ezequiel, e eu vou mostrar aqui as alusões bíblicas em Ezequiel 1, tá? Então, eu coloquei aqui o uso de Gênesis em Ezequiel 1, ok? Primeiro uso de Gênesis aqui no Ezequiel. O dilúvio é citado aqui em Ezequiel, capítulo 1, né? E depois nós temos a criação como pano de fundo de Ezequiel, e depois eu coloquei a sua recepção em Colossenses. Tudo isso para mostrar toda essa questão aí, tá? Ok. E aí eu coloquei como Gênesis foi interpretado em Ezequiel e Colossenses. E aí eu coloquei alguns temas paralelos entre Ezequiel e Colossenses, tá? O tema da realeza, o tema régio, Yahvé é rei lá em Ezequiel, lá em Colossenses Cristo é o rei do reino de Deus, no verso 13, né? Um outro tema importante, o tema doxológico, então a glória, a kavod de Deus, ela é muito importante para o eminente Ezequiel, e também em Colossenses, mostrei aqui, ó, todas as passagens de Colossenses que falam sobre a glória de Deus, como paralelo de Ezequiel, o tema do templo, importantíssimo no contexto das duas passagens, o tema do novo êxodo, presente também nas duas passagens, ok? Tudo isso para mostrar o quê, gente? Isso aqui é um argumento com base em acúmulo de conteúdo. Então, eu acumulei tudo que eu achei de paralelo entre Ezequiel e Colossenses. E eu achei muita coisa, muito mais do que eu esperava quando eu comecei a pesquisar, tá? E, portanto, para aumentar a argumentação da minha tese, eu mostrei todos esses paralelos aí, tá? Mas a tese não depende de nenhuma delas, é só para aprofundar a questão. Conclusão da análise. Nossa investigação revelou grandes aproximações temáticas entre Ezequiel e Colossenses. A quantidade de paralelos, evitando conscientemente a paralelomania, acrescenta peso à apresentação proposta de Ezequiel 1 como plano de fundo de Colossenses 1. A quantidade de conexões torna difícil afirmar uma mera coincidência textual temática. Cristo é a imagem de Deus invisível, a imagem da glória do Senhor. Aquele que é criador dos seres angelicais e está sob o trono carruagem carregado por querubins, é aquele que abandonou o templo físico de Jerusalém para ele mesmo se tornar o templo. Tá? Estou fazendo os paralelos teológicos aí. Aquele que puniu seu povo Israel com o exílio, mas que por graça efetua o novo êxodo, através do seu sangue, por ser também o Cordeiro Pascal. Então, tem um terceiro tipo de pano de fundo, que é o sapiencial, que é um pouco mais geral, a sabedoria como pano de fundo de Colossenses, tá? Eu discuti ele também, mostrei em Philon aí, né? Conclusão teológica e retórica é a parte 4, que é a que interessa aqui para a aula, tá? Primeira conclusão aqui, conclusão teológica, arquétipo, tipo e antítipo. Ian Smith, ele tem uma tese de doutorado sobre Colossenses, né? Ao analisar Colossenses 1,15, afirma que pode-se concluir que Eikon Tuteu, que é imagem de Deus, é reflexo de uma tradição judaica de uma representação hipostática antropomórfica de Deus. Como vimos, tal representação está baseada em Ezequiel 1, 26 a 28. Teologicamente, podemos afirmar que Paulo, refletindo cristologicamente sobre o texto de Ezequiel, entendia que o Cristo pré-encarnado revela o Pai ao mesmo tempo que é criador, sustentador e propósito final da criação. Sendo essa a imagem divina revelatória, Cristo sempre se revela para a criação antropomorficamente, sendo, portanto, o arquétipo da imagem de Deus que viria a ser Adão, Eva e sua prole. Nesse sentido, a reflexão sobre a Imago Dei, proposta por Meredith Kline, está correta ao afirmar que, olha o que o Meredith Kline falou, o importantíssimo teólogo do Antigo Testamento. Ele diz assim: sob o conceito de homem como imagem e glória de Deus,
A Bíblia inclui componentes funcionais ou oficiais, componentes formais, físicos, e componentes éticos, correspondentes à composição da glória arquetípica. A semelhança da glória funcional é a semelhança do homem com Deus na posse de autoridade oficial e no exercício do domínio. A glória ética é o reflexo da santidade, retidão e verdade do juiz divino, não apenas a presença de uma faculdade moral em qualquer orientação religiosa. E a semelhança da glória físico-formal é o reflexo corpóreo do homem, da glória teofânica e encarnada. Tá? O que é isso, gente? Nós temos a glória teofânica do Deus Filho enquanto Deus. Ao criar, ele já se revela antropomorficamente. Então, ele está no trono, sentado no trono, na dimensão invisível. Para dizer que está sentado no trono, isso já é um antropomorfismo. Sentar é algo tipo, é uma ação humana, né? Portanto, Deus Filho sempre se manifesta de forma humana, antropomorficamente, mesmo em sua divindade, em sua glória teofânica. E aí ele cria Adão de acordo com essa imagem, de acordo com essa manifestação, tá? Enquanto ser humano, então, Adão vai refletir de fato, formalmente, fisicamente, o formato dele vai refletir o formato da revelação da glória do Deus Filho, tá? O que já antecipa e prefigura a encarnação, da qual você vai ter a união dessas duas coisas, da glória divina antropomórfica e da forma humana enquanto imagem de Deus, numa só pessoa, que é Cristo, tá? Herman Ridderbos, um estudioso holandês do Novo Testamento, afirma que o poder e a glória de Cristo, já em sua pré-existência, são definidos em categorias derivadas de seu significado como segundo Adão. Então, Cristo, já antecipando a encarnação, ele já se revela em sua divindade antropomorficamente. Ok? Nas palavras de Dune, ok, isso aqui não tem importância, né? Greg Beale vai dizer o seguinte: isso deve ser entendido, respectivamente, como Cristo pré-existente, na imagem arquetípica e vindo escatologicamente na perfeita imagem equitípica encarnada. Aquele que trouxe redenção e reconciliação ao mundo é o mesmo que existia como governante, a imagem divina de Deus antes da criação do mundo. Ok? E aí, novamente, Greg Beale, seguindo Andrew Wright, Ed Joe Owen, ele vai dizer o seguinte: em sua natureza, desde a eternidade passada, Jesus era a imagem de Deus, espelhando perfeitamente a vida e o caráter de seu Pai. Portanto, era adequado para ele ser mais tarde a imagem de Deus como homem, pois desde a eternidade ele manteve a mesma relação com seu Pai que a humanidade. No momento da criação, foi projetado para suportar equitipicamente, embora nenhum humano jamais o fizesse perfeitamente, como o Deus homem encarnado Jesus fez. Estar na imagem essencial do Pai, em sua pessoa divina, era pressuposto para que ele se tornasse a imagem representativa equitípica em sua pessoa encarnada para o mundo, tá? E aí eu coloquei um gráfico aí que vai resumir muito o artigo, tá? Então aqui em cima nós temos o Filho Eterno como imagem não criada de Deus, Colossenses 1,15, tá? Nós temos aqui Adão sendo criado à imagem de Deus, ok? Nós temos aqui o Filho sendo esboçado na história, ou seja, todos os tipos do Antigo Testamento apontando para Cristo, ok? E aí nós temos Cristo como o ressurreto último Adão, tá? E aí Jesus, ele encarna e ressuscita na história, e como Deus e homem, agora ele é imagem de Deus, como Deus e como homem. Deixa eu ver aqui, mais alguma citação. Herman Bavinck vai dizer ousadamente o seguinte: segue-se que a escritura não apenas contém alguns antropomorfismos, pelo contrário, toda a escritura é antropomórfica, porque Deus está se revelando para o homem, tá? Cole mostra como Deus, desde o princípio, prepara o caminho para a encarnação, revelando-se de maneiras antropomórficas, antropopáticas e antropopráxicas. O que é isso, gente? Antropomorfia é forma humana. Antropopatia vem de pathos, é tendo sentimentos humanos. O que quer dizer isso? Deus se alegra, Deus se entristece, por aí vai, mas isso é apenas uma forma de revelação dele, tá? E antropraxia, praxis é prática, ele fazendo coisas humanas aí. Tudo isso para nós
conhecermos Deus nas categorias que nos são cabíveis, né? Andreas Kostenberger trata sobre a divindade de Jesus no Evangelho de João, bem como no evento da purificação do templo e do ponto joanino, que Jesus é o novo templo. Ele afirma que isso marca todos os locais de adoração anteriores e todas as manifestações da presença e glória de Deus com o seu povo, como antecipações preliminares de sua revelação final e definitiva no Senhor Jesus Cristo. Tá? Isso é um exemplo aí disso para nós, tá? E aí eu faço uma conclusão retórica: a sabedoria divina desceu do céu até nós, uma aplicação imediatamente prática do texto, tá? É a partir do efeito de sentido do texto nos Colossenses. E aí eu faço uma conclusão para o futuro, investigações futuras aí que eu vou escrever ainda sobre isso, ok? Então é isso, gente. Eu peço que vocês, por gentileza, leiam o artigo, tá? Tragam dúvidas para nossa aula telepresencial, tá? Mas o ponto é que Deus, ele se revela quem ele é, ele abaixa, por assim dizer. Calvino vai dizer que é como a mãe que balbucia palavras sobre o bebezinho de amor, sobre o bebezinho ficar acalmar, né? Então Deus, ele se revela de forma que nós possamos entender. Isso é graça, misericórdia, maravilha, e sempre se revela em Cristo e antropomorficamente, de forma humana, o que é uma acomodação da revelação para nós, ao mesmo tempo que é uma antecipação da encarnação e ressurreição de Cristo, e também, portanto, centralizando tudo em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tudo bem? Então é isso aí, gente. Próxima aula, então, a gente se vê aí e Deus abençoe vocês. A gente se fala. Tragam as dúvidas para a nossa próxima aula. Bom? Deus abençoe e até mais.